Amados irmãos e irmãs, obrigo-me por dever de ordem meditar convosco o Santo Evangelho desta Santa Eucaristia da Ceia do Senhor. Tarefa um tanto quanto difícil é meditarmos a Palavra de Deus devido à atenção e à abertura da inteligência para levar e mover não só a minha, mas também as vossas vontades a exercitar a contemplação do Santo Evangelho, uma vez que hoje é data especial. Hoje ele não é somente histórico, hoje é eterno. A memória que nós fazemos do Senhor, fazei isto em memória de mim, é a comemoração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto acontece, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós estamos dispostos a celebrar a Santa Missa e celebrar bem. E celebrar bem significa estar confessado e em estado de graça, porque não haverá nenhum movimento da inteligência e da vontade se a alma não estiver limpa. A Santa Liturgia de hoje e o lava-pés dirá isto, e o diálogo de Jesus com os seus afirmará também esta mesma realidade. Hoje também é dia de eu celebrar junto com os meus irmãos no presbitério da Diocese de Campina Grande, de maneira muito específica. Não me atrevo a rezar em unidade com outras dioceses, apesar que a missa do Santo Padre é a missa deste santo altar, é a mesma missa. Não me atrevo porque quero sentir o gosto especial de ter a minha família local, de modo que não seria feliz em uma outra família, em uma outra diocese. Quando rezamos, nós, vossos servos e vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai. Eu estou rezando, nós, vossos servos, vossos servos, ou seja, todos os sacerdotes e o vosso povo santo, ou seja, o povo santo que também está oferecendo o sacrifício de sua vida, ambos, os servos e o povo doados a Deus, de coração limpo, purificado, que se preocupou em seguir no mínimo os 5 mandamentos da nossa Santa Mãe Igreja. Primeiro mandamento, participar da missa inteira. Segundo mandamento, comungar ao menos uma vez no ano. Terceiro mandamento, confessar-se ao menos uma vez no ano. Quarto mandamento, fazer jejum e abstinência de carne. E o quinto mandamento, devolver o dízimo. São esses os mandamentos da nossa Mãe Igreja. Nós, vossos servos e vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai.
De fato, amados, recebemos da alma de Cristo, do coração de Cristo, que é a Eucaristia, a fonte da santidade, a fonte da vida sobrenatural que começou no nosso batismo e foi complementado depois da primeira Eucaristia e com a confirmação do crisma, de modo que não se concebe alma ou coração que anteceda o matrimônio, a relação conjugal antes do matrimônio católico. É a mesma coisa que houver padres sem uma consagração total. Seguimos o caminho dos santos sacramentos. Inicio, portanto, no primeiro versículo, diz o evangelista João: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Chegou, amados irmãos e irmãs, aquela hora que Abraão tinha prefigurado ao ofertar o seu filho Isaque. Chegou a hora do sacrifício. Missa é sacrifício. Não tem nenhuma baderna, não tem nenhuma festinha para preparar a Santa Eucaristia. Diga-se de passagem, a mesa estava ainda sendo preparada. Por isso que os coroinhas, eles trazem, na hora da apresentação das ofertas, o pão e o vinho. Eles estão preparando. Amou-os os seus e amou-os até o fim. Significa que Jesus amou de todos os modos, e até o fim significa até na hora da morte. Seguimos. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Os santos evangelhos revelam que depois que Judas ele toma o pão molhado no molho, ele sai para entregar Jesus aos doutores da lei e o venderá por 30 moedas, que se arrependerá, que irá devolver o dinheiro, algo que já era tarde demais, e que aquele dinheiro, para não ser escandaloso, servirá para comprar o Campo Santo. Então, foi utilizado, convertido para isto. E que o diabo já tinha posto no coração de Judas. Ter posto no coração, os santos padres chamam isso de sugestão. A sugestão diabólica, ela entra pelos pensamentos. Coração significa pensamento. E que essa sugestão, ela se mistura com a imaginação. O inimigo tem posto nos pensamentos o propósito, qualquer um deles, de trair Jesus. Quando a igreja faz a catequese, a igreja está exorcizando e prevenindo os fiéis destas tais sugestões, que são a cada dia mais gostosas, saborosas.
para prevenir e evitar que estas sugestões elas se misturem com o imaginário de um grupo fiel, e este grupo fiel não perca a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Como mãe, a igreja aconselha. Seguimos. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Vocês estão acompanhando a meditação? É tarefa difícil, é mais fácil ter fé, não precisa explicar, mas a gente faz, porque o exercício da meditação ele não é exercitado no nosso cotidiano. A gente vem para a missa, né, de todo jeito e espera magicamente que as coisas elas se ordenem sem qualquer esforço diário na nossa oração pessoal. É mais fácil ter fé, não precisa nenhuma explicação, só ter fé, a fé da igreja. E para ter a fé da igreja precisa estudar o catecismo, a tradição, as Sagradas Escrituras como a tradição da igreja e o santo magistério, por risco gravíssimo de não se tornar um protestante dentro da igreja católica. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, inclusive os seus inimigos, livremente eu entrego ao Pai a minha vida, porque o Pai me ama. João 10:17. Os inimigos e os algozes de Jesus também foram colocados na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estavam submetidos à santa providência de Deus, que conduziu o Salvador e Mestre a este sacrifício salvífico por amor a nós, em morte de cruz. Jesus tinha em suas mãos a morte, senão ele não teria sido o autor da vida eterna, o dom da vida eterna. Coisa que nós não temos que ter cuidado de não querer nos salvarmos com as nossas próprias forças. Isso é uma heresia ariana e moderna, é querer inventar até a própria salvação por meio de experiências idílicas, paradisíacas, trazendo um certo conforto afetivo e sentimental. Só que quem fez isso foi Pilatos, ao lavar as mãos, e não se salvou. Judas tentou se salvar por si mesmo e tirou a própria vida, e conta a tradição que Pilatos, Herodes tiveram mortes horríveis. Aquele que, continuemos, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Então aquele que foi perfurado com a lança e do seu peito aberto fez jorrar sangue e água, aquele que foi batizado por João no Rio Jordão, que abençoou e santificou as águas do batismo, aquele mesmo que do seu peito aberto fez jorrar a água e o sangue, queria instituir os santos sacramentos, ele agora humildemente coloca água numa bacia, se inclina. Chegou a vez e coloca uma toalha, cingindo-se com esta mesma toalha, ou seja, o pranto, a dor que nosso Senhor Jesus assumiu, ele mesmo se cingiu, assumiu as dores e a paixão de toda a humanidade naquele presente.
nossa vida estava ali. Temos um grande cuidado, tomemos um grande cuidado para não teatralizar a missa e os mistérios da Semana Santa. Temos uma tendência o espetáculo da Paixão de Cristo é belíssimo, mas ele está lá no brejo da Madre de Deus, deixa ele lá, belíssimo. A missa não é um teatro, não é. Chegou a vez de Pedro. Pedro foi o primeiro. Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Amados, aquilo, diz os Santos Padres, que não começa no tempo, não deve continuar na eternidade. E aquilo que começa no tempo, se for para a comunhão com Deus, continua na eternidade. Agora, aquilo que no tempo começamos, que é pecaminoso, se você não termina essa coisa aqui nesse tempo, ele vai continuar na eternidade. O justo juiz, que é remunerador, ele premiará os bons e castigará os maus. E os maus são os pecados. Não personifique o bom e o mal. Não temos este poder. Somente os anjos irão julgar com os apóstolos, sentados no trono, ao lado do Cordeiro de Deus. Sabemos aqui na terra que maus são os pecados. Então, pessoas se convertam no tempo, para que isto não continue na eternidade em forma de condenação. Entendeu o conselho? Padre, o senhor fala muito de poder. Não, estou falando de salvação. Faça somente o contrário daquilo que você comumente é sugestionado pelo demônio a fazer. Corte. Jesus disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então me lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora vem. Quem já se banhou, disse Jesus, não precisa lavar senão os pés. Ou seja, quem já foi batizado, que Deus já lavou toda a sua alma, precisa lavar os pés, porque são os nossos pés, explico-me, são as paixões, os desejos do coração que pisou e gostou de coisas que não era Deus. Isso é lavar os pés, isto é sujar os pés. E os nossos pés vão andar por aí, escolhendo, desejando, optando, tantas outras coisas. É por isso que nosso Senhor Jesus disse: é preciso lavar, senão, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Ou seja, quem se sujou com a infelicidade do pecado venial mortal, depois de se lavar e banhar no sangue santíssimo de Nosso Senhor, com a sagrada confissão, novamente estará todo limpo, porque um dia já esteve todo limpo. Também vós estáis limpos, ou seja, Pedro, todos os outros, vocês nunca maquinaram mal contra mim. Vocês até se questionaram: Senhor, vocês eram tão fiéis a mim que vocês até desconfiaram dos outros, desconfiaram de si mesmos, de tanto confiar em Deus. Ou seja, quem confia em Deus desconfia de si
próprio, ou seja, tem muito temor de Deus para não pecar e não se segurar nas próprias confianças. Vocês desconfiaram de vocês mesmos. Serei eu, Senhor. E Judas, para não ficar fora da aparente obediência, também pergunta. E o que é que Jesus diz para Judas? Tu o dizes. Ali todos entenderam quem era o traidor. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos, como o nosso Senhor pergunta: compreendeis o que eu acabo de fazer? Você veio para a missa, você comungou o corpo de Cristo, você entendeu o que você fez na Santa Comunhão hoje, você entendeu o amor que eu derramei sobre vossas almas hoje? Entendeu, Pedro? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés. Correção fraterna. O pé se sujou, lembra-se, uns dos outros. Correção fraterna. Viver na igreja é assim. É estar submisso à obediência do outro, ao conselho do outro. Quando vivemos no isolamento, ou vivemos neste tempo moderno, nos nossos eumismos, bonitinhos, fofinhos e perfeitinhos, entra na comunidade e vai conviver. Qual é a comunidade que me salva? É o quartel? É a polícia? É a sociedade médica? Todos eles, médicos, policiais e soldados, antes de serem médicos, policiais e soldados, e também autoridades políticas, todos antes são chamados à santidade. E começou aonde? No batismo. Então, nossa primeira vocação, amados, é sermos santos, católicos. Não tem cristãos não católicos. Todos os cristãos ou são católicos ou não são nada, porque senão todo este diálogo com Pedro foi em vão. Quem é o nosso Papa? Pedro. Quem instituiu a Igreja Católica? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem inventou as outras igrejas? Os homens. E a minha igreja é dos homens? Ela é divina. Então só há um tipo de cristão: católico. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.